Olá, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que já se encontra nesse ambiente, invada os nossos corações, se derrame a todos aqueles que nesse momento estão aqui comigo, no canal Brilhai a Vossa Luz. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Como página de preparo para a noite de hoje, para o nosso estudo, eu vou ler o livro, uma página do livro, Celeiro de Bênçãos, pelo Espírito Joana de Ângeles e a psicografia de Divaldo Pereira Franco. É a página 35, a lição 10, intitulada Se Perdoares. Se perdoares. Violentado pela disfarçatez do caluniador, que levanta acusações infelizes contra o teu esforço de enobrecimento, pensas, Deus me vingará. Aturdido em face da injustiça dos julgamentos apressados que ralam os teus mais elevados sentimentos, murmuras, terei minha vez, oportunamente, e saberei desforçar-me. Apontado pelo sarcasmo de adversários gratuitos, não obstante a cordialidade que esparzes pelo caminho, reages. Ver-lhes-ei o fim, saberei esperar. Traído nos mais sublimes propósitos de fidelidade e amor, não suportas e exclamas, alguém cobrará por mim. Ignorado propositadamente pela pessoa a quem te dedicas e que te retribui a afeição com desprezo, exclamas, confio no amanhã que me fará justiça. Acoimado pela suspeita da impiedade, azorragado pela maledicência e pelo remoque, proferes. São os miseráveis, só a morte para tais. Em muitas situações, embora os conceitos de amor que lucilam no teu coração, não suportas as constrições e derrapas nas margens lodosas da vingança, que assoma em caráter de falso conforto. Tisna-se então a lucidez, perturba-se a esperança, e adentra-se no domicílio da tua mente o tóxico letal do ódio. Violentamente, às vezes, apossa-se da tua paisagem psíquica, sorrateiramente outras, imiscui-se e insufla a revolta, terminando por desarranjar a máquina harmoniosa do teu corpo e o programa da tua vida, infelicitando-te posteriormente. Não se turbe, todavia, a tua mente, nem se perturbem os teus sentimentos que ante as agressões dos frívolos, dos perversos e dos desalmados. Não sabem o que fazem, são doentes em estágio de avançada enfermidade, estertorando lamentavelmente. Não te contagies com eles. Mantém-te em paz contigo mesmo e não te detenhas. Guardando as mágoas, e na terra são muitas as dificuldades que surgem produzindo mal-estares, padecerás sob imundícies e conduzirás fluidos deletérios. Se perdoardes, porém, prosseguirás em clima de renovação superior e em labor otimista. O perdão é sempre mais útil a quem o concede. Se perdoares o vizinho invigilante, ele se sentirá estimulado a não repetir a experiência perniciosa. Poderá ajudar alguém, concederá ensejo de desculpa a outrem que o haja ofendido. Sentir-se-á confiante para recomeçar tudo e volver atrás, anulando o erro cometido. Se perdoares, auxiliarás a comunidade medicando com amor o indivíduo que está enfermo, apesar na economia social. Se perdoares, olvidando a ofensa e ajudando o malfeitor, terás logrado a comunhão com o mestre inexcedível, que, embora incompreendido, traído, abandonado, martirizado e pregado a duas traves que eram símbolos de infâmia justiçada, perdoou os que o esqueceram e prossegue até hoje amando-os, qual faz conosco próprios, que a cada instante estamos de mil formas, vigorosos ou sutis, traindo, deturpando, menosprezando, usando indevidamente as sublimes concessões que fruímos para a redenção espiritual, ainda sem o sucesso que já deveríamos ter alcançado. Perdoa, portanto, a fim de seres perdoado. Após a leitura dessa página de preparo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu convido a todos
a fechar os olhos, respirar, relaxar, pensar em Jesus e dizer assim: Mestre Jesus, de profundo amor, compaixão e misericórdia, graças te damos, Senhor, pela noite de hoje, por mais uma vez estarmos reunidos em teu santo nome, para estudar, para buscar consolo, paz, esclarecimento e libertação através dos teus ensinamentos e do amor de Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor Jesus, desde já, as vibrações de paz, amor, felicidade, saúde e bênção que se derramam sobre nós nesse momento, se estendam, Senhor Jesus, a todos os corações, principalmente aqueles que sofrem e choram. Se estenda a todos os lares, principalmente os mais sofridos. Se estenda a todos os hospitais, levando paz, saúde, cura e bênção a todos os enfermos. Que se estenda, Senhor Jesus, a todos os presídios, para que todos aqueles que lá se encontram, Senhor, tenham oportunidade de conhecer o teu amor, a tua compaixão, a tua misericórdia, e que todos os encarcerados, Senhor Jesus, tenham oportunidade de se reajustar com as leis divinas às quais transgrediram. Enfim, Senhor Jesus, que todos nós, teus filhos, aflitos, angustiados, em busca de paz, amor e libertação, sejamos amparados e envolvidos na noite de hoje. Dai-nos, Senhor Jesus, permissão para dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, boa noite. E que a paz de Jesus, esteja conosco. Eu sou Andréa Carla e mais uma vez agradeço a todos aqueles que se inscreveram no canal Brilhar em Vossa Luz. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Façam desse canal seu momento de paz, de prece, de comunhão com Deus, com Jesus, com os benfeitores espirituais, o seu momento de estudo. E divulguem, compartilhem, continuem estimulando as pessoas a se inscreverem, porque essa é mais uma ferramenta de divulgação da doutrina espírita, de divulgação do amor de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Esse Jesus que acolhe, que consola, que esclarece e que nos orienta a ir e não pecar mais. É esse o Jesus que a doutrina espírita propaga, É esse Jesus de amor, de perdão, de misericórdia. E a nossa página de preparo fala sobre perdão, que é o tema da noite de hoje, Perdão é um sentimento nobre também, que faz parte do nosso crescimento espiritual. Perdoar é um sinônimo de desprendimento, de evolução, de crescimento, de amor mesmo, a nós mesmos e ao próximo. Mas é um processo lento, é um processo que dá trabalho. Nós não perdoamos de uma hora para outra, Dependendo, claro, do espírito. Tem pessoas que perdoam com mais facilidade, tem outros que já levam mais tempo, E qual é a dificuldade que nós temos para perdoar? Muitas, mas as principais: nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, o nosso ego ferido, Isso tudo faz com que a gente tenha muita dificuldade em perdoar, em desculpar. Claro, se somos atacados, se somos feridos, ou pensamos que estamos sendo atacados ou feridos, o nosso ego fica mexido. As nossas emoções começam o quê? A borbulhar, A gente fica naquela adrenalina, naquela confusão mental, se achando injustiçado. E realmente a gente cria raiva, cria revolta, sentimento de vingança. E isso tudo devido ao quê? Devido à nossa falta realmente do estudo, do Evangelho, ou até mesmo a todos nós, que estudamos o Evangelho, a nossa vaidade mesmo. O fato de estudar o Evangelho, o fato de conhecer as leis divinas, muitas das vezes não nos impede de ter o coração endurecido. Às vezes a gente usa uma máscara, Aquele verniz social que trata com educação, trata com gentileza, mas no fundo quer se vingar, no fundo deseja mal, torce para que o outro se atrapalhe na vida. Então, só realmente,
o estudo do Evangelho, o esclarecimento, a prece e o tempo, o amadurecimento espiritual, para que a gente consiga colocar em prática o exercício do perdão. O perdão é um benefício, o maior beneficiado, né, com o ato de perdoar, somos nós mesmos. Como disse aqui na própria página de preparo, que essa página de preparo é um estudo por si só, né? O maior beneficiado com a atitude do perdão somos nós mesmos. Por quê? Quando nós perdoamos, nós temos a leveza, a gente tira aquele peso da nossa consciência, aquele peso das nossas costas. Conseguimos seguir em frente em paz, tranquilos, calmos, né? Sem o coração pesado por mágoa, por ressentimento. Então, o benefício maior é para nós próprios. Quando nós perdoamos, nós damos um exemplo de paz, de amor, de misericórdia. Então, aquele que é perdoado, ele para e pensa, poxa, eu fiz isso ou aquilo com tal pessoa, mas ela me perdoou. Então, eu vou passar a agir diferente. Ah, mas então eu já perdoei algumas situações que aconteceram comigo, mas a pessoa nem prestou atenção, a pessoa não ligou, a pessoa pouco se importou, ou até mesmo nem sabe que fez alguma coisa contra mim, que eu me chateei e que eu perdoei. O que eu faço? Nada, você não faz nada. Como a gente já disse aqui, o perdão, o maior beneficiado é aquele que perdoa. Então faça o exercício para você mesmo. Vamos fazer os exercícios para nós mesmos, né? A gente tem que começar a pensar em não cobrar do outro. O estudo, todos esses estudos, né, que eu tenho feito, né, a primeira pessoa a se beneficiar com eles sou eu mesma, porque eu estou aqui lendo, eu estou refletindo, então está tudo aqui, ó, na minha memória, no meu inconsciente. A primeira pessoa a ser beneficiada sou eu, então eu tenho que trazer tudo para mim, assim como você, né, nesse momento. Tem que ter esse pensamento também. Tudo aquilo que nós estamos estudando na noite de hoje, o exercício vai ser para nós mesmos. A gente não vai esperar nada do outro. Se a gente vê, né, que o outro está seguindo aquele processo realmente do perdão, da paz, da harmonia, da tranquilidade, que alegria, que bênção. Mas se não, cada coisa no seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo. Então, como eu estava falando, né? Perdão é bênção. Perdão é bênção porque quando a gente tem mágoa, ressentimento, ódio, sentimento de vingança, isso tudo, todos esses sentimentos ruins, são sombras. São sombras que nós vamos construindo no nosso íntimo, né? No nosso pensamento. E isso adoece o nosso espírito, isso adoece a nossa alma. E começa a reverberar, começa a se espraiar para onde? Para o corpo físico. Então, daqui a pouco eu começo a aparecer com a doença tal, o transtorno tal, ansiedade, raiva, nervosismo, né? Doenças realmente nos órgãos físicos, porque eu estou acumulando todo um lixo tóxico, porque na verdade a mágoa, o ressentimento, são lixos que a gente vai guardando, né? Então, o perdão é saúde, é alegria, é felicidade, é bênção e paz. Aqui fala, o perdão é sempre mais útil a quem concede. Nós já falamos isso, né? E fala o seguinte, não se turbe todavia tua mente, nem se perturbem os teus sentimentos ante as agressões dos frívolos, dos perversos e dos desamados. Não sabem o que fazem. Então, quando a gente fala desse momento aqui, né? Não se turbe todavia tua mente, teu coração pelas agressões que nós recebemos, né? Pelos mais violentos, pelos frívolos, pelos maledicentes, que muitas das vezes somos nós também, né? Que causamos essas situações. A gente tem que sempre chamar atenção para as nossas atitudes. Aí, aqui fala, né? Não sabem o que fazem, são doentes em estágio de avançada enfermidade. Por quê? Na verdade, quem tem a atitude de condenar, de julgar, de atacar, de maldizer, de condenar, são mentes perturbadas, são mentes conturbadas, né? Que precisam de prece, precisam da misericórdia divina. Muitas das vezes nós fazemos isso e nem percebemos. Isso é um sinal de que estamos doentes espiritualmente.
precisamos de medicamento. Qual o medicamento? A prece, a misericórdia, o evangelho, para que a gente saia desse processo, né? Jesus, a gente lembra de Jesus na cruz, né? Traído, esquecido, abandonado, açoitado, e ainda assim, no seu último suspiro, Jesus olhou aos céus e pediu ao Pai que nos perdoasse, porque, segundo a afirmação dele próprio, nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, o perdão, né? O perdão auxilia a paz, o perdão promove o bem, o perdão traz o equilíbrio para todos nós. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, da FEB. Nós vamos estudar o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. O que ele está querendo dizer isso? À medida que eu julgo o outro, a espiritualidade, Jesus, Deus, me julgará com a mesma medida. Com a mesma força que eu perdoo o erro do outro, Jesus, os benfeitores espirituais e Deus me perdoarão também. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. São Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. O que ele quer dizer aqui nessa passagem, né? Que todas as vezes que a gente se vê num momento de contenda, no momento de briga, no momento de desarmonia com alguém, a gente tem que chamar essa pessoa, né, para conversar no íntimo, sem escândalo, sem briga, sem violência, para buscar esse entendimento, né, sem expor o outro, sem se expor também. Se a pessoa aceitar os teus argumentos, né, os nossos argumentos, e ali for concedido perdão, que bom, que felicidade, ganhamos um irmão, ganhamos um amigo, né? Se não, vamos buscar seguir em paz e pedir a Deus que o tempo sare as feridas, que o tempo cure as feridas e que mais à frente nós possamos nos harmonizar de novo, né, com essas pessoas, com esses grupos, com familiares, aos quais vivenciamos situações difíceis e dolorosas. Na maioria das vezes isso não acontece, né? Somos falhos, somos imprevidentes, temos os nossos egos aflorados e muitas das vezes a gente acaba realmente indo para o caminho da briga, pela falta de vigilância mesmo, porque segundo, né, a própria palavra fala, o ser humano erra, o homem erra muito mais por ignorância do que por maldade propriamente dita. Então a educação do espírito mesmo, educação do espírito, evangelização, é o estudo do evangelho, para que a mente esteja sempre vigilante e nos momentos de prova a gente não erre, mas na maioria das vezes a gente acaba errando. Mas em nome de Jesus Cristo, vamos ter fé para a gente saber colocar a água, né, na boca na hora que tiver que falar demais, como Francisco Cândido Xavier, né, nos ensina. Todas as vezes que a gente estiver naquele momento de explosão de raiva, querer argumentar, colocar o nosso ponto de vista cheio de ódio, de nervosismo, né? A gente colocar a água da paz na boca e ficar ali, não engolir, ficar ali o máximo de tempo possível, para a mente esfriar, a adrenalina baixar, a temperatura, né, diminuir e a gente poder falar com calma. Mas é um exercício difícil. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. São Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Essa passagem aqui é muito clara
Não tem nem o que a gente ficar se estendendo muito. Quando Jesus fala em perdoar 70 vezes, 7 vezes, ele fala o quê? O perdão ele tem que ser infinito, né? A gente não pode condenar o outro eternamente. Que seria de nós se Deus, nosso Pai, nos condenasse pelos nossos erros eternamente, né? Uma vez que ele sabe, como o próprio Jesus falou, muitas das vezes nós não sabemos o que estamos fazendo. E quando Jesus fala isso, não é porque ele está tratando a nós como criaturas... O que Jesus está querendo dizer com isso? É que na maioria das vezes realmente nos falta o equilíbrio, nos falta a educação do espírito, a reforma íntima. Nós carregamos muitas mazelas, muitas sombras, que são o orgulho, a vaidade, a violência, né? Aqueles sentimentos mais endurecidos. Nós tentamos ser melhores, mas aquele homem velho, cheio de dor, cheio de mágoa, histórias de vida, às vezes, que nos levam a ter um coração mais duro, esse homem velho, quando ele não é educado, quando ele não é evangelizado, quando ele não é tocado pelos ensinamentos de Jesus, vai errar mesmo. A gente vai errar, a gente vai condenar, a gente vai querer vingança. Mas aí, o Cristo, aí o amor, aí a misericórdia, aí os ensinamentos trazidos a Allan Kardec, pelos benfeitores espirituais, pelos espíritos superiores, para nos esclarecer a mente, para nos convidar à reflexão, a mudar o comportamento, né? Ser mais brando, ser mais pacífico, ser mais misericordioso, buscar o caminho da paz. Então, perdoar quantas vezes? Ah, olha só, o fulano de tal fez tal coisa comigo, eu desculpei. Aí ele foi e fez de novo, aí eu dei mais uma chance. Aí ele fez outra vez. Eu vou ficar também fazendo isso quantas vezes? Você também não vai ficar o tempo inteiro repetindo, passando pela mesma experiência com a pessoa. Também não é disso que estamos falando. Tudo é uma questão de quê? De inteligência. Você vai desculpar, vai perdoar, vai buscar, né, o caminho da paz, do equilíbrio, mas necessariamente você não é obrigado a conviver com aquela pessoa. Você não precisa se expor novamente àquela situação. Isso a gente vai ver um pouquinho lá na frente, tá? Aí, no item 4, fala o seguinte. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Esse esquecimento e perdão das ofensas, nós vamos falar um pouco mais à frente, mas é bom sempre a gente ressaltar. Perdoar não é esquecer, né? Às vezes pensa, né? Eu perdoei, mas eu lembro o que ele fez, né? Porque é claro, né? Tudo fica registrado na nossa memória. Então, perdoar não significa esquecer. Muito pelo contrário. Aquele que perdoa, ele sabe aonde foi machucado, sabe onde foi ferido, sabe o dano que aquilo causou ao coração, muitas das vezes até ao corpo físico, porque a gente adoece muitas das vezes com determinadas atitudes, né, que as pessoas tomam em relação a nós, ou também a gente causa doença, dor, sofrimento ao outro com as nossas atitudes. Então a gente não esquece, mas a gente toma essa atitude do perdão para quê? Para que a paz se restabeleça. Porque Jesus nos convida, né? E Deus, né? É uma lei divina, o perdão, para quê? Para que essa mágoa, para que essa desarmonia, essa desavença não se estenda a outras vidas, não se estenda a outras existências. Porque a gente vê aí casos de obsessões, casos de mágoa, de ódio que se estendem por milênios. O indivíduo encarna, reencarna e aquele processo continua. Ou então, às vezes, o outro está encarnado e aquele espírito, né, aos quais nós temos as nossas dificuldades, estão desencarnados e continuam ali, ao nosso lado, vendo cada atitude nossa, muitas das vezes a gente tentando se melhorar e eles ali não aceitam. Ou então nós somos os obsessores, né? Por quê? Pela falta do perdão, pela falta da misericórdia. Mas a gente vai ver também isso um pouco mais lá na frente. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa,
de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão das suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? É o que nós falamos lá no começo, né? Com a mesma medida que eu julgo, serei julgada. Com a mesma medida que eu condeno, serei condenada. Na mesma proporção que eu perdoo, eu também serei perdoado, porque nós cometemos muitas faltas, né? Se a gente parar para pensar, isso todos nós, inclusive eu que estou aqui falando, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, quanta coisa errada que a gente faz, né? Às vezes uma grosseria com familiar, é um olhar meio mal-humorado para o vizinho quando está saindo de casa, é aquele xingamento no trânsito. São tantas situações, a má vontade que a gente tem às vezes em determinadas situações, são tantas coisas que parecem ser pequenas, né? Porque a gente pensa muito nas atitudes nas atitudes grandes, né? Nos grandes crimes, nas grandes atitudes que prejudicam, né? A coletividade, prejudica aos indivíduos na sua particularidade. Mas as pequenas atitudes também magoam muito, ferem muito. E nós praticamos, né, isso no nosso dia a dia, às vezes sem perceber, às vezes consciente. Então nós precisamos muito de piedade, precisamos muito de perdão, de misericórdia, de compaixão nas nossas vidas. E isso só vai se dar à medida que nós tivermos também esse olhar, esse cuidado com o outro, né? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limite, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente, vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Bem, aqui está falando, né, sobre as formas de perdoar. Vamos conversar um pouco sobre isso. Nós tivemos um problema, nós tivemos uma briga, seja a situação que for. Então eu decidi te perdoar. Eu te perdoo, tá? Desculpo você, perdoo você. Mas eu não quero olhar para tua cara nunca mais. Eu perdoo você, você está desculpado. Mas assim, se você me vê na rua, muda de calçada. Então assim, o perdão é um processo. O perdão, ele é um processo lento. Cada um está no estágio evolutivo, né? O amadurecimento emocional, o amadurecimento espiritual, ele vai se dando de formas e tempos diferentes para cada um de nós. Então, assim, a gente já viu que essa forma de perdoar é um começo, mas ainda não é o ideal, né? Ainda não é isso que Jesus espera de nós, mas já é um passo. Já é um passo. Não vamos nos atropelar, vamos só refletir, raciocinar. Eu já consigo perdoar, mas eu não quero perto de mim. Está errado? Não vamos dizer que sim nem que não. Vamos refletir. Você não precisa conviver se expondo à mágoa, se expondo à violência física, à violência emocional. Não é isso que Jesus, que Deus, que os Espíritos benfeitores esperam de nós. O que Jesus espera de nós? Que realmente eu perdoe aquela situação, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja. Eu vou ter muito ressentimento, eu vou ter muita mágoa. Ainda dói muito pensar nisso? Sim.
Deus sabe, Jesus sabe. Mas o que Jesus espera de você nesse momento? Que esse seu perdão seja um perdão verdadeiro. Você não precisa conviver, não precisa trazer para sua casa, para o seu convívio íntimo, né? Mas não deseja mal. Não fica feliz se alguma coisa der errado para aquela pessoa. Não torça para que ela se prejudique. Se liberta dessas situações, né? Ou então você fazer do exercício do perdão uma vaidade, uma exposição. Olha como eu sou boa, olha como eu sou bom, eu consegui perdoar fulano. E expor o fulano ou o beltrano a uma situação humilhante, uma situação constrangedora. Então, assim, perdoar faz parte também do processo de inteligência emocional, da simplicidade, da modéstia, né? Eu perdoei. Às vezes você não precisa nem dizer que perdoou, porque muitas das vezes as pessoas que nos ferem, que nos fazem mal, elas nem se dão conta que estão fazendo aquilo ali, né? Então, assim, faça esse exercício por você, no seu íntimo, para você. E certamente você vai ver que a paz, a tranquilidade, a calma e a serenidade vão retornar para o teu íntimo, para a tua esfera psíquica, para a sua mente. A reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. São Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Como já havia dito, né? Nós somos espíritos imortais. Essa encarnação que nós estamos hoje não é a primeira. Nenhum de nós que está encarnado, principalmente quem está encarnado no Brasil, quem é espírita ou simpatizante, quem já busca, né, saber quem é, de onde veio e para onde vai, não está encarnando pela primeira vez. Então, nós já temos uma bagagem espiritual muito longa. E até chegarmos a essa atual encarnação, que é a melhor versão de nós mesmos, pode ter certeza, isso aí o Dr. Haroldo Dutra Dias fala nas suas palestras, né? O melhor momento que você está vivendo, a sua melhor versão, é essa encarnação. Então, faça dela o melhor possível, né? Para que quando a gente retornar à pátria espiritual, a gente retorne com mais conhecimento do que nós chegamos aqui, né? Então, ao longo desse processo, dessa jornada evolutiva, nós vamos adquirindo, né, alguns irmãos que acreditam que são nossos adversários, seja pelo motivo que for. Então, eu estou aqui encarnada, hoje eu estou aqui, lendo o Evangelho, falando de Jesus, mas em outros momentos eu não estive, em outros momentos eu estava atacando, eu estava agredindo, eu estava, né, violentando. De repente até ontem, não sei, da situação de cada um. E com isso eu vou amealhando, eu vou granjeando aqueles companheiros que querem a minha desdita, que querem ver o meu prejuízo, que querem me arrastar para o fundo do poço. E ficam ali, obsidiando. Só que tem uma diferença, eles estão fora do corpo físico, então eles têm mais liberdade. Diferente de mim, né, de nós nesse momento que estamos encarnados, que estamos, né, envolvidos no corpo de carne, a gente não tem tanta liberdade assim. Então, às vezes, nós somos atacados mesmo espiritualmente e nem sabemos. Mas sempre lembrando, né, que essa questão de obsessão, essa questão de espíritos, né, inimigos, são angariados, são granjeados, são conquistados pelas nossas brechas, pelas nossas dificuldades morais. E muitas das vezes nós somos os agressores, né? Então, a evangelização, a misericórdia e o perdão. Aí Jesus diz, reconciliai com os vossos inimigos enquanto estáis vivos, enquanto estáis na carne. Para quê? Para que isso não se prolongue. Porque enquanto a gente não se reconciliar com os nossos dissabores, enquanto a gente não entrar no processo de perdão, a gente não vai sair dessa prisão, né? Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo
aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mal espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão. Então, o perdão, a reconciliação com os adversários, faz com que nós nos libertemos. Quando a gente se liberta, a gente consegue trabalhar no bem, a gente consegue avançar na nossa jornada evolutiva. Vamos nos tornando espíritos mais benevolentes, mais pacientes, mais serenos, mais conscientes do nosso papel diante da vida, A nossa existência passa a ter sentido porque eu não fico com a minha mente, meu coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ressentimento, querendo atentar contra tudo e contra todos. Porque eu já encontrei o caminho da paz. Eu já estou buscando o meu melhoramento. E acima de tudo, eu preciso orar por aqueles, Vamos orar por aqueles que nos perseguem. Para que eles também tenham esse entendimento, Tem uma prece muito bonita na coletânea de preces espíritas aqui no Evangelho, lá no final do Evangelho, que ela fala, que aqueles que acreditam que são nossos adversários, aqueles que acreditam que tem algo contra nós, que essas vibrações de animosidade, de intriga, de raiva, de maledicência, de ódio, que tudo isso se dilua, que tudo isso se desfaça, se transforma em fraternidade, respeito, amor, amizade. Enfim, é através do perdão, da reconciliação, que nós vamos nos melhorando, nos libertando e libertando o outro também. Toda causa fundada de ulterior animosidade, Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro, ou pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras, ou seja, para que essa mágoa, para que essa briga, para que esse ressentimento não tenha continuidade nas nossas próximas encarnações, Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Esse já é o nosso terceiro estudo, E nós já viemos falando sobre a imortalidade da alma, sobre o exercício da gratidão, a Deus, por nos fazer simples e ignorantes, todos partindo do mesmo ponto, Sem privilegiar ninguém, nos dando a chance do crescimento, da evolução através do nosso próprio esforço, desenvolvendo a nossa inteligência moral, e a nossa inteligência material também, através de tanta tecnologia que a gente está tendo acesso hoje em dia.
Então, cientes, né, da imortalidade da alma, cientes da reencarnação, que é a volta do espírito ao corpo físico, o espírito retorna à vida material, ao mundo material, com um novo corpo. Ciente de tudo isso, aí a gente pensa no perdão. O perdão é o que vai fazer com que a nossa próxima encarnação seja feliz, seja livre de dissensões, seja livre de mágoas. E o Mestre Jesus nos convida sempre ao amor, para que esse amor, para que essa alegria, para que essa felicidade nos tranquilize a alma. E através dessa tranquilidade, dessa bênção, dessa paz, a gente possa seguir nas nossas novas existências sem a mágoa. Sem essa mágoa que faz com que o nosso coração fique cheio de ressentimento, cheio de ódio, cheio de desejo de vingança, porque isso vai se transformar em doenças. Doenças psicológicas e doenças físicas. Acomete os nossos órgãos que são sensíveis a essas emoções. Ah, mas é fácil falar tudo isso. Eu sofri, eu fui injustiçado. Eu sei que muitas são as dores que nós passamos nessa vida. Eu mesma que estou aqui falando. Eu conheço a mágoa, eu conheço a fome, eu conheço o medo, eu conheço o ressentimento, eu conheço a agressividade. Já passei por tudo isso. Já vivenciei situações muito dolorosas em vários campos da minha vida, mas nunca permiti que nenhuma dessas situações me derrotasse. Nunca permiti. Já fiquei angustiada, já briguei até com os próprios espíritos, mas graças a Deus, a lucidez, né? A gente recobra a lucidez, a gente coloca de novo a cabeça no lugar e vê, e percebe. Se com Jesus, se com Deus, se com os espíritos ali, a gente caminha junto com eles, tudo é difícil, tudo é tão pesado, imagina sem o amor de Jesus. Imagina sem ter os pés de Jesus para chorar. Então, realmente, não tem como. A gente tem que fazer esse caminho mesmo, né? O caminho do bem, o caminho da paz, o caminho da reconciliação, até porque não adianta pensar no passado, não adianta ficar remoendo o erro que nós cometemos, o erro que o outro cometeu contra nós. Porque isso aí vai se transformar num peso desnecessário, um lixo mental que não tem razão de ser. O ideal, né, o bom é a gente realmente, olha, aquilo ali foi uma experiência, aquilo ali foi um momento. E fazer, como Divaldo Pereira Franco, numa das suas palestras sobre perdão, nos orienta. Todas as vezes, né, que nós cairmos, seja pelo motivo que for, a gente vai sofrer, vai chorar, vai se envergonhar, vai, né, desejar que ninguém veja o nosso fracasso. Isso é normal, mas a gente também tem que levantar glorioso desses tombos, agradecer a Deus e pedir, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, me ajuda para que eu não erre mais. Então, nesse momento de pedir ajuda a Jesus, para não errar mais, nós vamos ler aqui. Não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis a fim de não ser julgados, porquanto sereis julgados conforme houver de julgado os outros. Isso nós já compreendemos, né? Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. São Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então os escribas e os fariseus, que eram, né, doutores da lei, lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem, ou seja, apedrejem, as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar.
Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. São João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Nessa passagem da mulher adúltera, Jesus foi tentado pelos escribas e pelos fariseus, que eram doutores da lei, né? Na época que Jesus estava encarnado entre nós, há mais de 2000 anos atrás. Porque eles queriam pegar Jesus, né, em alguma situação embaraçosa. Então trouxeram até Jesus uma mulher que foi pega em adultério. Segundo a lei, né, naquela época, a lei era apedrejar. Aí Jesus, que era todo amor, que pregava misericórdia, que pregava o perdão, que situação que Jesus se viu, né? Uma chance de ter aonde pegar Jesus em contradição. Então Jesus, ele não atentou contra a lei. Jesus ficou ali pensando, e em determinado momento ele falou o seguinte: que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E aqui, segundo fala, né, na passagem do Evangelho, os mais velhos foram os primeiros a ir embora. Ou seja, qual de nós não tem pecado? Qual de nós não comete erros? Se não nessa vida, em outras passadas, que a gente não faz ideia do que fomos, do que fizemos. Então nós não temos o direito de julgar a vida do outro. Nós não temos o direito de condenar. Nós não temos o direito de impor, né, violência a ninguém. Ah, mas isso é ser conivente com o crime? Isso é ser conivente com a violência? Jamais. Existem leis, existe justiça. Então, que aqueles que forem pegos em atos criminosos, né, ou então nas situações corriqueiras do dia a dia, uma situação qualquer que o outro venha se equivocar, que não seja eu o juiz, esse juiz implacável, que muitas das vezes a gente não faz nem papel de juiz, a gente faz papel de carrasco mesmo, né? Que nós não sejamos o carrasco de ninguém, porque não temos esse direito. Eu não tenho o direito de condenar ninguém, até porque eu tenho muitos defeitos, tenho muitas falhas, tenho muitas mazelas. Então, Jesus nos alerta: com a mesma medida que julgarmos, seremos julgados. Com a mesma medida que perdoarmos, seremos perdoados. A misericórdia, a compaixão, sabe, o amor, saber sim, o outro errou, eu errei, vou me reajustar, preciso reparar o meu erro, mas sem humilhar, sem expor, porque nós não temos esse direito, diante de situação alguma. Que as autoridades, que a justiça seja feita para que o outro tenha a oportunidade de se reajustar com as leis terrenas e com as leis divinas às quais transgrediu, né? Isso é um processo que é fácil? Não, é claro que não. Nós nos revoltamos muito, sim, com as notícias que vemos nos jornais, né? Com as coisas que nós ficamos sabendo. Muitas vezes a gente para e pensa: poxa, onde estava Deus nesse momento? Não estava vendo isso? Onde estava Jesus? Eu não acredito em nada, porque nós nos escandalizamos todos os dias, principalmente no momento atual que estamos, né? No momento atual. Todo dia é um escândalo, todo dia é um motivo para a gente acordar, ser pego com aquela notícia trágica, aquele escândalo, aí a gente se surpreende, fica revoltado, aí corre para as redes sociais, porque todos nós, né, temos as nossas redes sociais, e ali a gente vai lá, coloca a nossa opinião, julga, condena e bate martelo, ponto final.
E quantas falas a gente tem, né? Inclusive eu já tive muitas também. Estou revoltada, as coisas não são assim. Todos nós erramos, né? Nós não podemos ser o juiz de ninguém. E ultimamente a gente tem que vigiar muito, porque todo dia é um motivo, sempre houve violência, sempre houve roubo, sempre houve todo tipo de situação desditosa no planeta Terra, porque ainda estamos inseridos em um planeta de prova e expiação, né? Então, nunca deixa de acontecer. A diferença é que hoje em dia, como nós temos a comunicação é muito veloz por causa da internet, das redes sociais, nós temos a notícia em tempo real. Então, tudo a gente fica sabendo com muita velocidade. Isso também banaliza a tragédia, isso banaliza a dor, banaliza tudo. Por quê? Agora de manhã eu fui surpreendida com uma notícia terrível. Então me escandalizei com aquilo ali, estou revoltado, estou indignado com aquilo ali. À tarde acontece outro, aquela primeira foi descartada. Todo mundo já começa a se indignar com a outra. Então a gente está sempre sendo convidado a ter raiva, propagar essa raiva e julgar tudo e todo mundo. E ficar naquela discussão, naquele debate do certo e do errado. Isso é muito triste. Então fazer como Jesus, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então nenhum de nós vai ter esse direito, porque todos nós cometemos os nossos erros, pequenos ou grandes. Não existe, é aquela questão, não existe roubo grande, não existe roubo pequeno, existe roubo. Não existe corrupção grande, não existe corrupção pequena, existe corrupção. Então, assim, é o ato. Eu posso não ter cometido uma coisa tão terrível, mas em alguma instância eu estou sempre errando, né? Todos nós, principalmente eu. Então, não vamos julgar. Esse é o exercício que Jesus nos convida, né? Não é ser conivente, buscar, sim, justiça, mas não a degradação, a humilhação, a exposição, tirar do outro o direito de não poder se reajustar, de não poder ser inserido na sociedade. Aí são outras questões que não tem nem como a gente discutir aqui nesse momento, aí para um outro estudo. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Indulgência é aquele sentimento de misericórdia, de compreensão, de compaixão, né? Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois modos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo em certas ocasiões um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se torne em sentido absoluto este princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Ou seja, quando Jesus diz, né, aquele que tiver sem pecado atire a primeira pedra, ele está nos convidando a fazer uma reflexão sobre nós mesmos, a quem nós somos, a buscar descobrir quem nós somos. Tá, eu quero apedrejar aquela mulher adúltera porque ela foi pega em adultério. A lei me dá esse direito. A lei permite que seja apedrejado, né? Então, eu vou lá e vou tacar uma pedra. Tá, isso é a lei. Perfeito. Agora,
Quanto a nós mesmos, será que eu sou tão moralmente assim evoluído? Eu não tenho nenhuma imperfeição, eu sou corretíssima, nunca falho, eu não tenho nada a ser corrigido ao ponto de me dar o direito e atacar, julgar, condenar, agredir, expor, humilhar? Com certeza que não. Com certeza que não. Então, todas as vezes que a gente for apontar uma situação, primeiro a gente tem que parar e pensar. E os meus defeitos, os meus erros e as minhas dificuldades? E quando eu estiver diante da minha própria consciência, de Deus, de Jesus, dos Espíritos benfeitores, como é que vai ser comigo? Será que vai ter indulgência para mim? Será que vai ter perdão para mim? Será que Deus vai ser implacável comigo? Aí nós sabemos que estamos inseridos em uma lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu emano, eu recebo de volta. Então, se eu sou extremamente rígida com o outro, pode ter certeza, a rigidez também vai ser comigo. Aquela medida, né, que a gente já falou lá, a mesma medida que eu condeno, também serei condenada. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima ao demais nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Ou seja, Jesus, naquela situação da mulher adúltera e tantas outras, ele tinha autoridade moral para condenar. Ele tinha autoridade moral para expor a mulher naquela situação. Mas ele, por amor, por compaixão, por misericórdia, por saber que nós somos espíritos em evolução, que somos propensos ao bem, mas que por ignorância ainda cometemos muitas falhas, Jesus tem misericórdia de nós. O exemplo que ele deu, pregado na cruz, né? O último suspiro que Jesus deu antes, ele falou: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus sabia da nossa ignorância espiritual, então não nos condenou, deu exemplo de perdão, de misericórdia até o último momento. Deixa eu respirar um pouquinho. No Evangelho segundo o Espiritismo, para você, né, que está aí me acompanhando, de repente não tem o Evangelho, nunca leu. No Evangelho, em todos os capítulos, tem um item chamado Instrução dos Espíritos, que tem toda a lição, né, que nós estudamos, e tem a fala dos Espíritos, a conclusão que os Espíritos chegam de tudo aquilo que foi estudado. Então, na Instrução dos Espíritos, no item 14, nós vamos ler aqui o perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, que é a oração do Pai Nosso, né? Tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, Jesus, né? Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá.
Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sob as suas vistas, e prossegue com amor na tarefa ingrata, e que deu começo faz 18 séculos. Perdoai os vossos irmãos, como precisais que se vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para seres indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espíritas, sede, olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expurgir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra meu próximo. Então, se afastar, do pensamento de ressentimento, se afastar do pensamento de mágoa, se afastar do pensamento de ódio. Tudo isso nos prejudica espiritualmente e fisicamente. É uma luta muito grande. Não é fácil perdoar, a gente não esquece o que aconteceu, mas também a gente não pode viver reprisando esses momentos. A gente não pode viver sempre reproduzindo isso na nossa mente. Vamos nos libertar, Vamos nos libertar. E essa mensagem da noite de hoje, essa mensagem de paz, essa mensagem de misericórdia, vamos nos perdoar. Logo, logo faremos a nossa prece final. E, assim, antes da nossa prece final, eu deixo essa reflexão, esse convite. Vamos buscar o caminho da paz, o caminho do perdão, acalmar as nossas emoções, acalmar os nossos sentimentos, para que a gente erre menos. Que errar nós vamos errar, isso é normal, mas vamos buscar errar menos, julgar menos, vamos buscar ser mais amorosos. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, respirar mais uma vez, relaxar, acalmar as nossas mentes e dizer assim: Mestre Jesus, de amor infinito, de misericórdia inesgotável, muito obrigada pelo amparo, muito obrigada pelo momento de estudo da noite de hoje, por essa palavra de luz que é o perdão, essa palavra de libertação. É o remédio que sara todas as nossas angústias, todas as nossas feridas emocionais. Jesus, que a tua misericórdia, que o teu perdão, que o teu amor, que a tua doçura, a tua brandura se estenda a todos os lares, a todas as escolas, a todos os hospitais, a todas as penitenciárias, a todas as ruas, a todos aqueles que se encontram aflitos, desconsolados, precisando de amparo, de carinho, de amor, de atenção. Senhor Jesus, nós que somos os teus irmãos, aflitos, angustiados, em busca de aprendizado, nos orienta, nos esclarece, nos ilumina, nos acolhe. Fazer com que na noite de hoje toda a tua paz se derrame sobre nós. Amigo Jesus, te damos graças em teu santo nome, pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso a autorização para dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela companhia. Que a paz de Jesus seja conosco, continue nos acompanhando, continue aí divulgando, prestigiando o nosso canal. Vamos divulgar a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus. E
Espero vocês para o nosso próximo encontro. Um beijo em todos. Muito obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus.